Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, está começando o Virando o Jogo aqui na TV Urbana, neste 25 de dezembro de 2017. Muito Feliz Natal para você que está nos acompanhando aí no 55 HF, 11 da NET e também, é claro, no Facebook, né? facebook.com/Virando o Jogo TV. Você pode participar conosco, interagir e fazer o programa deste Natal. Tá cheio de presentes? Tá comemorando com a família? Comemore conosco também aqui no Virando o Jogo. Virando o Jogo de hoje, que tem Antônio Bavaresco Júnior. Tudo bem, Bava? Boa tarde. Tudo bom, como é que tá, Diogo? Tudo certo, tudo certo. João Garcia. Tudo bem, João Garcia? Eu vou passar minha mão no Bavaresco, andando com uma sorte desgraçada. Ele vai tirar no shopping uma Ferrari. João Garcia, que na semana passada estava sem filtro, né, João Garcia? Essa semana, pô, Natal o cara tem que ter Começando filtro, a semana, né? tem que estar com filtro, Tem né? que ter filtro ainda. Tu é meio parecido com o bom velhinho? O ano que vem eu vou pintar de branco, vou me candidatar. Não, vai trabalhar para fazer aquela comercial da Coca-Cola. Sim, claro. Só falta o urso. Ganha dinheiro pra trás. Aqui conosco também, Caleb França. Tudo bem, Caleb? Tudo prazer bem, fazer o programa contigo hoje aqui. Tudo bem, prazer estar de novo aqui no Virando o Jogo. Tudo certo. Caleb França, vocês já viram aí que a bancada, né, tá um pouco desfalcada. Tá atrasado, né, o Thiago Rocha. Ele parece que não aprendeu o horário do programa ainda, né, o Thiago Rocha. Ele que me substituiu. Que foi bem, comeu muita uva passa ontem. Mas me substituiu bem ele aí. Bem, mandou bem. Não, muito bem. O Caleb, grande profissional. O Caleb já ganhou um presente de Natal e Ano Novo. Achou a filha dele que estava perdida, né? É verdade. Isso aí vai ser uma coisa... Barbaridade. É verdade, que coisa. Eu torci muito por ele, Mas tá tudo certo, né, Caleb? Tudo certo, graças a Deus, tudo tranquilo. Então tá bom. Bom, você pode participar com a gente, mande seu WhatsApp, né, no 519-9981-7700, ou então participe conosco no Facebook. Faça a programação da TV Urbana com a gente, mande seu recado, participe e interaja. Bom, a gente tá falando sobre presentes de Natal. Vocês acham que o Grêmio ganhou um presente de Natal com o grupo da Libertadores da América? Eu tenho certeza. Eu só não sei, assim, às vezes o presente vem, né? É de grego. Eu digo assim, o que acontece? Vem aquele carrinho de montar maravilhoso, mas não veio as instruções. Sim. Então, assim, é um presente, só que daí tem que ver o que vem depois, né? Aí daqui a pouco tu escapa no primeiro momento, não sei como é que é o chaveamento. E aí daqui a pouco, nas oitavas, já te cai ali uma carne de pescoço, né? Sim. Um Palmeiras, um pouco, sei lá o quê, não sei. O grupo do Grêmio tem o Grêmio, por óbvio, né? Que foi o campeão da última Libertadores. Cabeça de chave 1. Cabeça de chave 1. Tem com ele também o Monagas, né, da Venezuela. Isso. O Defensor do Uruguai e o Cerro Porteño do Paraguai. Até, André, se a gente puder colocar aí para o nosso telespectador os grupos da Libertadores da América que foram sorteados na última semana e que colocaram o Grêmio nesse grupo 1. Muita gente que eu conversei me disse o seguinte: daqui a pouco o fato de ter sido campeão da América e ser o cabeça de chave 1 ajuda na hora dos adversários. Eu não concordo muito com essa teoria. Tu diz do ponto de vista psicológico. Isso, porque os adversários caem no grupo e automaticamente sabem que vão enfrentar o último campeão da América, né? Mas o presidente Romildo, na semana passada, ele deixou bem claro, né, que o Grêmio, ele estava enfrentando apenas campeões nacionais, né? Uma coisa importante, exatamente. Todos são campeões nacionais, né, do grupo do Grêmio. O curioso é o seguinte, que eu acho que vale como um alerta também. É a situação do que aconteceu com o Nacional, que houve um desmanche. Sim. Não se espera que no Grêmio vai haver um desmanche, né? Alguns jogadores vão sair, mas não dá para se chamar de desmanche. Lucas Baio e Fernandinho, por exemplo, que o Lucas Baio já certamente fora e o Fernandinho também praticamente confirmado que não fica. Mas não é vice-goleador. Eu digo assim, mas não dá para comparar com Berrio, Guerra. Me ajuda aí, quem é mais que saiu lá do Nacional na época? Foram 5 ou 6 jogadores. Borja. Então, ali houve um desmanche. E o Nacional não foi bem na Libertadores seguinte. Sim. Então, estou comparando com o que tu falasse, que é o campeão, né? Sim. Todo mundo temia o Nacional antes
Porque ele jogou muito bem, ele fez uma Libertadores fantástica. O primeiro turno ganhou todos os jogos, primeira fase ganhou todos os jogos. Então. Sim. Então, acho que não havendo esse desmanche, isso que tu colocasse faz sentido. Realmente impõe um certo respeito, não apenas por ser o Grêmio, mas por ser o campeão mais recente. O Grêmio campeão recente da Libertadores da América, ganhou a última competição e vai em busca do tetracampeonato agora. Inédito para o Brasil. Nessa fase classificam 2? 2. Sim. E entra um terceiro na repescagem? Não, são 2, não tem mais isso. É 2 e aí vai 16. 16 classificam e tem um sorteio, né? O Grêmio, no caso a chave 1, eu acho que é a 1, a 2, são as 4 primeiras que não podem pegar ninguém da repescagem, né? É isso? Que não pega, por exemplo, não ficaram com aqueles negócios de pode pegar o Vasco. Pode esperar alguém da pré-Libertadores. Pode colocar ali de novo, acho que só as 4 primeiras têm esse benefício. Na tela, aí a gente vai ter essa oportunidade. Entende? Porque é uma Thiago Rocha. Como eu falei, pode ser uma... pode ser, exatamente, tudo bom, Thiago? Tudo bem? Não comeu muito, eu passa ontem, Não, tava tudo certo, tudo certo. Ali, o grupo 4 ficou com um destes, que vem da que vem das fases eliminatórias. Grupo 5, grupo 6 e o grupo 8. E até referente aos grupos, né? Lembrando que o grupo 5 pode ingressar o Vasco da Gama, né? Sim, é isso que eu estava comentando. O grupo 6 pode ingressar a Chapecoense. No grupo 1 do Flamengo, o adversário mais complicado que pode acabar entrando é o Independente de Santa Fé da Colômbia. E no grupo 8, daí abre-se um leque de possibilidades de times um pouco mais complicados, como o Olímpia do Paraguai e o Júnior de Barranquilla, que esteve na semifinal da Sul-Americana, né? Independente da Argentina, me ajuda, eu estou sem óculos. Qual é a Argentina tá no grupo 7. Corinthians, Independente, Milionários e o Deportivo Lara. Tirando o Deportivo lá. O Independente, eu estava vendo, ele é 6 vezes, ou 7? 7 vezes. Campeão da Libertadores. Né? Fantástico. O Penharol é 6 vezes. Isso. Tem um monte de campeão da Libertadores aí na Libertadores. Tem muito time, né? Tem 17 campeões. É o recorde, se não me engano. 17 campeões. 17 campeões. Esses caras vão se cruzar, né? A partir mas vai ser bacana, imagina cada jogo. Cada Corinthians, entendeu? Acho que o pior de todos é o Palmeiras. Que caiu no grupo, do Boca. O mais difícil? Mais difícil, eu acho. Eu acho que o do Flamengo acho também um grupo bem complicado. Porque tem mais de 2 candidatos, é isso que você quer dizer, para 2 vagas. Não, o do Palmeiras talvez eu ache de complicação para o próprio clube. Flamengo né? 4, né? Flamengo, Emelec e River Plate. Emelec é chato na Libertadores, ele sempre vai bem, né? Sim. E o Flamengo já foi 2 vezes eliminado pelo Emelec. Não, o Flamengo não tem. Vamos falar uma verdade. O Flamengo 2 vezes. Que não é nenhuma novidade. Até o pessoal brincou ontem no sorteio que poderiam fazer o sorteio da Sul-Americana direto, que o Flamengo nunca faz. Sim. O Flamengo não tem tradição. Tradição internacional não tem. O pessoal da Fox Argentina estava comentando lá antes da semifinal do Grêmio contra o Barcelona. Sim. E eles falaram isso, que o Flamengo não é complicado. Eu sei. São 5 confrontos de brasileiros com argentinos, né? Nessa fase de grupos, 5 confrontos de brasileiros com argentinos. Sim. O Grêmio, pesado, a Libertadores pesado. O Grêmio esse ano, de 2017, cruzou com 2 argentinos pelo caminho. Né? Ele tinha uma tradição de cair para argentinos, o Grêmio muito mais caiu do que... O Grêmio conseguiu passar. O Grêmio quebrou nesse 2017 algumas marcas. E ganhou só os 4 jogos. Isso. Não, o Grêmio quebrou algumas marcas, né? Por exemplo, em 2017, nesse 2017, o Grêmio passou o fantasma das oitavas de final da Libertadores, né? Das últimas 5, o Grêmio não tinha passado nenhuma, né? Sempre, e com várias cruzando com argentinos. Né? Sim. Várias. Agora ainda resta para o Grêmio o fantasma de cruzar com River, Boca, Independiente, esses mais o Grêmio, cascudo, né? Eu lembro do Grêmio do Tite, por exemplo, que eu testemunhei porque estava lá na época, acompanhando pela RBS. O Grêmio meteu uma goleada no River, até o D'Alessandro, se não me engano, jogava no River, lá dentro do Monumental. Então, assim, acho que eles também temem o Grêmio. Né? Tem respeito, claro, o Boca tem um retrospecto muito bom, ganhou as 2, né? Ganhou as 2 e ganhou muito tranquilo. Mas também não quer dizer, primeiro o Boca tem que fazer a parte dele, porque o Boca vinha muito bem no Campeonato Argentino, dominando, ainda está dominando, mas ele deu uma quedinha. Deu uma queda. Deu uma queda. E o Boca chama atenção que não vai ter o seu principal atacante, né? O Benedetto não joga Libertadores. E o Gago também. Ele teve uma lesão gravíssima. O Benedetto e o Gago estão fora. Que falta de sorte, não joga nem a Copa, eu acho. O Benedetto.
Não. Diferente do... Né? E ele estava convocado. Sim. Diferente do Guerreiro, né? O que dá para avaliar de ponto positivo é que mesmo assim o Boca Juniors tem um outro centroavante que é fazedor de gols, que é o Ramon Ávila, né? Ramon Ávila agora em 2018 já joga com a camisa do Boca Juniors, né? Foi contratado no meio dessa temporada, não podia vestir a camisa do Boca, jogou pelo Huracan e agora já veste a camisa da equipe. Eu não vou saber citar os jogadores, mas eu também queria ressaltar que a gente não falou aqui, que é importante destacar, o Peñarol se reforçou, tem jogadores argentinos, foi buscar jogadores para posições. Foi muito mal o Peñarol nessa Libertadores em 2017. Sim. E é um adversário a ser considerado. Eu não tenho de cabeça o nome, mas eu fiquei olhando o cartel dos jogadores, são jogadores qualificados. Realmente vai ser um time que vai... Os times uruguaios se reforçando de argentinos, tá bem, porque eles muito cedo... acabam perdendo os jogadores para a Europa. Eles são fornecedores de jogadores jovens para o futebol europeu. A gente lembrava que o centroavante do Barcelona, como é o nome dele? O Jonathan Alves, 22 anos. Sim. Uruguai, deve estar lá desde os 17. Está ganhando muito mais, provavelmente, né? E até referente a essa recuperação do Peñarol, hoje eu estava vendo uma entrevista do Cebolla Rodrigues, o Cristian Rodrigues, que passou aqui pelo Grêmio, não conseguiu apresentar o futebol. Ele está no Peñarol e ele fala dessa recuperação que vem tendo com a equipe do Peñarol, né? Conseguindo conquistar o campeonato uruguaio. Lógico que foi nos pênaltis contra o Defensor que... Defensor é chato em qualquer lugar. Disputou a liderança do campeonato até a reta final, depois acabou entregando aí. Eu queria destacar isso também. Sim. Acho o Defensor, não sei se a gente tem que dizer Defensor ou Defensor. Defensor. Do Uruguai? Defensor. O Defensor é adversário, na minha visão, por característica, por encaixe e tal, e por estar fazendo uma boa temporada, ter feito, mais difícil que o seu Porteiro. De uns anos para cá, né, o Defensor de uns anos para cá se tornou uma equipe forte, porque até então era um São José dele. Ainda é pequeno. Não, ainda é pequeno, mas como o time está muito bem. Eu acho que para essa Libertadores, não sei se vocês concordam, especialmente pelo fato de muitos campeões e times difíceis, seria importante o Grêmio focar no fato de ser o primeiro colocado. Porque nessa Libertadores que passou, muito se debate... o Grêmio foi o primeiro colocado do grupo dele. Sim, mas não da... Terceiro na geral. E isso é um debate até que o Rogério Amaral sempre coloca, que o Grêmio pecou de ter feito um golzinho a mais. Tivesse feito um golzinho a mais, talvez tivesse levado a grande decisão para casa. Mas foi campeão, né? Claro. Eu acho que foi importante, eu concordo. Mas é que agora olhando antes, até eu fiz essa pergunta. De dificuldade talvez seja... Mas qual grupo esse grupo é mais fácil ou o grupo da Libertadores? O da que passou era mais fácil. Eu também acho. De 2017 é mais fácil. 2017. É menos difícil. Vou dizer mais fácil. Zamora e Guarani Paraguai é mais fácil. Do que Cerro Porteño, Defensor e... Claro, o Monagas está equivalente ao Zamora. Mas eu até acho que o Zamora é um pouco melhor que o Monagas. Eu acho que esse ponto que o Diogo levantou é importante, né? As viagens, né? O grupo de 2018, o Grêmio viaja menos, né? Mais curto. A viagem longa é contra a Venezuela. O Grêmio foi muito mal. Afora o jogo contra o Monagas, que tem que ir até Caracas, aí pegar um ônibus ou um outro voo. Acredito que o Grêmio vai pegar um voo, 50 minutos. Mas... acredito que nem todos vão poder pegar um voo. Né? Tu tá falando do jogo do Monagas. Esse jogo dá para ir a Porto Velho, não é isso? Isso, dá para ir. E aí de lá ia a Maturim, né? Maturim. Que é a cidade onde... O estádio é muito bom, o estádio do Monagas é um estádio todo novo, todo reformulado. Né? O gramado é bom também. E o melhor jogador foi vendido. Sim. Né? Do Monagas. Eles têm ali um argentino que tem um nome até homônimo de um outro jogador famoso, não é o mesmo, né? Mas eu estava olhando hoje um dos principais jogadores, mas enfim, acho que é o time mais fraco. Mas não há como desvincular a situação econômica do país do a bobagem que a gente tem de que o futebol é uma ilha da fantasia. Não, pelo contrário. Aguenta 1 ano, 2 anos, mas não aguenta mais do que isso. Não, é quase um milagre ter futebol em nível internacional na Venezuela. E a Venezuela ter feito eliminatórias mesmo. Mas a Venezuela está crescendo bastante. Não, e fez fez boas eliminatórias dentro da realidade dela, óbvio. A própria seleção sub-20, né, chegando à final do Mundial. E agora os jogadores sub-20 todos na seleção principal quase, né? Crescendo e ajudando. Tem um goleiro muito bom, o Farinhas. Isso é uma coisa que
que a falta de grana, às vezes, ajuda, te faz voltar para dentro. Isso aconteceu com o Grêmio em 2013, 2014, que tá aí essa geração aí, né? No futebol sempre acontece, na hora da falta de dinheiro... olha para dentro. É que nem em casa, né? O cara não tem dinheiro para sair, compra uma cervejinha mais barata e bebe em casa, né? Mas o importante é sempre a gente estar sorrindo, né? Por exemplo, o Bavaresco aqui, ó, sorrindo, tranquilo. E deu Papai Noel amigo. Foi feliz. Bom, implante dentário é com a Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. Volte a sorrir com a Big Odonto. Eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Big Odonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. Agende hoje mesmo a sua avaliação. Em Viamão, pelo telefone 3046-3660. Em Canoas, no telefone 3428-4332. Big Odonto, experiência comprovada em implantes dentários. Fique com o recado do Zafari e depois eu tenho uma pergunta para o João Garcia. Você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. E você possa realmente viver, né, o Natal com a sua família, com as pessoas que você ama. Feliz Natal para vocês. Antes de tu fazer a pergunta para mim, claro. eu quero que tu me responda a pergunta. Que história é essa da cerveja série C, não sei o que falam tanto daquele programa da tarde da Grenal? Cerveja série C. Não, cerveja latão C, não sei o que, um troço assim. Isso só pode ser coisa do Rogério Bel. Sabe o que eu acredito que seja isso aí, João? É que agora os jogadores de futebol, aqueles que abandonaram, né, o futebol, eles começaram a lançar cervejas, né? Lançaram a ídolos, Exatamente, o Douglas lançou primeiro. Esse ainda não é esse, né? Mas tem o Bolívar, né? O Douglas é esse? Não é. Não. É que esse foi o primeiro que lançou, né? Talvez já tá encaminhando para encerrar, sim, né? Sim. Depois o Bolívar lançou e agora o Gabiru e o Perdigão lançaram, né? Tem cara que o cara lança cerveja que quer virar de Neon Gênio, quer morar dentro da garrafa. A cerveja C deve ser alguma cerveja de baixo nível, né? Qualidade ruim. Aquelas que o Belk gosta de tomar no centro, né? Sim. Belk gosta, né? O Belk deve começar a citar jogador do interior gaúcho. O Belk é aquele cara que usa capanga. Cervejadão. Um abraço pro Belk que daqui a pouco vai estar lá no Contra-Ataque da Rádio Grenal. Eu ouço toda a tarde do Contra-Ataque. Toda de segunda a sexta, das 2 às 7, é isso? É, isso mesmo. Então tá bom. Ontem, por exemplo, a gurizada estava obtusa, né? Obtusa, Muito obtusa, uma coisa de louco. Ô João, me diz uma coisa. Ficou mais fácil a Libertadores da América? Vou te perguntar isso porque o Riquelme foi campeão da América em 2007. Ele disse que depois de 2007, qualquer um pode ganhar a Libertadores. Por quê? Que o nível baixou muito no futebol. Não, é que os grandes times da Libertadores baixaram de... O futebol em si baixou de nível, né? Mas o Riquelme, eu não gostava do Riquelme. O Riquelme era um preguiçoso, era um índio preguiçoso, né? Era um índio. Jogava muito, né? Jogava muito, mas era um preguiçoso. É de uma outra época. Os outros trabalhavam por ele. É um jogador de uma outra época.
Ele ficava parado, realmente. Era o Ganso, com muito mais... Muito mais técnica, muito mais qualidade. Mas era um cara assim... Como é que tinha aquele apelido? O cara que... Tipo um sanguessuga, né? Isso, eu chupo sangue. O pessoal corria e larga no que quer, e ele resolvia. E resolvia, né? Resolvia quase sempre. Não, eu acho que a qualidade do futebol em si caiu, porque o futebol da América Latina se tornou um abastecedor do futebol europeu. É verdade. Os caras vêm aqui... Muito cedo, né? Muito cedo. Tu vê, agora o Arthur, pra mim o Arthur está vendido, né? Ele não jogou porque está vendido, não porque está lesionado. Para mim não jogou porque ele Mas eu já tenho, vou falar vou ser polêmico no dia de Natal. Será polêmico no dia de Natal. Bavaresco, Júnior. Já falei que o Jael não vai ficar. E vou falar o seguinte, o Arthur não sai nessa ventarola. Isso não é janela, é ventarola. Janela de janeiro não é janela. Não se iludam. Ninguém paga 50 milhões de euros para um jogador em janeiro, não paga. A não ser que tenha muita confiança, né? Pra se titular. Muito medo. Eu tenho né? churrasqueira lá em casa. leve, né? Eu tenho churrasqueira lá. Vou assar o meu dedo na churrasqueira de casa. Se o Arthur for vendido, ele vai ser vendido, na minha opinião, na segunda janela. Depois da Copa. Depois da Copa. Mas Vai valer mais, né? Não, ele vai valer a mesma coisa pro Grêmio. Mas para eles vai valer mais. Mas é que eu acho, Bavares, que a gente também não pode esquecer um ponto, né? Essa rivalidade entre Barcelona e Real Madrid nas contratações se acirrou muito depois do que ocorreu com o Neymar, né? Onde o Barcelona o Real Madrid procurou o Neymar e o Barcelona foi lá e passou por cima. Agora teve o próprio Vinícius Júnior. O Flamengo pagou 45 milhões num jogador que o Real Madrid, que a gente nem sabe se vai dar certo, se vai render alguma coisa. Então acho que pode ocorrer a venda do Arthur agora, mas para a entrega ocorrer apenas na metade da temporada. Na nossa temporada, né? No início da europeia. Não querendo Eu acho que esse seria o negócio do sonho. Não, tá, mas eu não estou falando nem nisso. Não estou falando nem nisso. Agora, depois eu estou falando que a sonho. janela, todo mundo que conhece um pouquinho de futebol europeu, sabe que essa janela agora é uma janela de complementação de elenco. É para coisas pontuais. Não é para investir num jogador que talvez vá ser titular do Real Madrid ou do Barcelona daqui a um ano. E é para mais transferências caseiras, né? Por exemplo, o mercado do mesmo país. A diferença do Vinícius Júnior e para o Arthur é que o Arthur está pronto. Né? Sim, exatamente. Fecho contigo. Não, eu vou dizer, o Vinícius Júnior é uma grande interrogação, né? O Vinícius Júnior leva uns 2 anos para ser ainda um jogador, né? Porque o que ele está jogando mal no Flamengo é brincadeira. Eu não sei também, pode ser que esteja jogando mal porque... Não ganhou oportunidade, né, João? É muita coisa. Às vezes tu sai do Júnior de 500 pila para 25 mil no profissional. E aí as manias chuteiras junto, e é carro zero, e sai da vila, e a vila não sai de ti, tu vai para um apartamento. É complicado, mas eu não sei, por exemplo, o Neymar, quando ele saiu do Santos da base, ele era muito jovem. E logo ele foi pro time titular e despontou, né? Como titular. Mas tinha muito mais personalidade. Pois é, o Vinícius Júnior... preparo anterior também. Muito mais personalidade. Como o Anderson, do Grêmio. Isso aí. Ele também, eu acho que é uma comparação que cabe. Não cabe na carreira. Mas cabe naquele momento. O primeiro momento de um e o primeiro momento do outro. Jogadores de personalidade. Mauro Galvão, esse é muito mais ainda. Mauro Galvão foi meu colega de aula. Ele era meu colega de aula quando ele era zagueiro do Inter, com 17 anos. Nós dois com 17. Eu não jogava nada. E ele jogando muito. Né? A aula dele do lado da minha. Mas já era um adulto, cara. O cara era um adulto. Já tinha uma namorada só. Eu tinha 300 namoradas. Quando conseguia, nunca era uma só. Até no Natal. Mas aí até no Natal, João. Não, dona Vera, não. Até no Natal eles mentem. Até no Natal eles mentem. Não, 300 exagerei. Capacidade de mentir no Natal, Não, mas falando sério, o Mauro Galvão namorava uma colega nossa, do colégio. Aí vale muito a estrutura familiar, né? Você vê Neymar Júnior, o Neymar pai, é um grande pai, né? Ele tem uma grande família, pode deixar que ele tem uma grande família. Ele cometeu alguns deslizes, né? Não, mas é deslize sempre a favor do filho. Sim, o filho. Mas ele não chegou a ser um bom exemplo falando em termos de negócios. Não tudo mas nesse sentido sempre a favor do filho. Sempre a favor do mas filho. O Santos ele tem um know-how de preparar esses jogadores para subir, né? O jogador ele não chega no Santos ali com
com 12, 13 anos e fica jogado, por exemplo. Em alguns clubes o garoto chega com 12, 13 anos e fica jogado. O Santos prepara, o Santos vê o potencial do jogador. Certamente o Neymar aí com 12, 13 anos já tinha apartamento alugado para a família, o Santos cuidando de tudo, sendo preparado. O Diego, o Robinho. Foi o caso. Não, volta no Pelé. Pelé? Quando o Pelotas, aquilo lá o Pelotas não é bobo de hoje. O empate, o Pelotas tu faz assim, não cai uma moeda, mas a compensação é calça de veludo ou bunda de fora. Eles são cheios de uma barbaridade. E aí eles tinham o Joaquinzinho, né, que jogava muito, né, depois foi o Fluminense. Eles viram o Pelé e quiseram trocar o Joaquinzinho pelo Pelé. Os caras do Santos, não. Nós damos um time todo, esse time não. Esse aqui não vai. Claro, eles já sabiam a flor que eles tinham em casa. Claro. O Santos é muito formador, né? O Santos tem um histórico. Assim como o Palmeiras recente, né? Não estou Sim. falando do Palmeiras antigo. O Palmeiras recente não é. É um time comprador, né? O Palmeiras antigo tinha Leivinha, Edu. Mas o Palmeiras, desde a era Parmalat, não é mais um clube formador. Não. É um clube mais comprador. Inclusive vinha essa vacina no Juventude muitas vezes. Muitas vezes. O Grêmio é um time que está virando essa toada aqui. Como eu citei, de 13 né? para cá, 2013 para cá, está muito mais usando a base do que... Porque, por exemplo, o Inter, qual é o grande destaque atual da base? Dourado, né? Que está no time, né? Dourado. Porque os outros dois... Bom, o Alisson é um grande destaque da base do Inter, né? Sim, foi, é verdade. Jogador da seleção brasileira, na Roma. Mas o Alisson é o seguinte, apesar de ser da base, o irmão dele também era, aliás, os 3 goleiros eram, na época, que ele não era o cara era o irmão dele. Irmão. Né? Sim. E aí houve até um certo, entre aspas, desleixo com ele, que fez com que o Inter tivesse que abrir mão dele por um valor barato e muito cedo. Né? Mas tu tem razão, como destaque. E antes destes... Olha. É que no Inter acontece um fenômeno, né? O Inter é campeão de tudo na base. Tudo que o Inter disputa. Sim, agora, mas tudo que o Inter disputa ele ganha na base. E a gente não vê um atleta chegar no profissional pronto. É que o Inter começou uma linha após a conquista da Libertadores, principalmente de 2010, de ir em busca de contratações e esquecer a categoria de base. Porque ele esqueceu que as grandes conquistas do clube foram originárias do trabalho da categoria de base. Se bem que em 2015 o Aguirre tentou dar uma... Sim. E o Inter foi bem. E trouxe jogadores históricos que eram da base. Né? Neymar. E o Alex, né? Sim, o Alex. O que eu queria falar assim, o Grêmio, eu conversei com o vice de futebol do Grêmio na semana passada, o Dorico Romano, conversei sim, informalmente, e ele falou, ele lembrou isso que eu falei que não saiu também da minha observação, ele disse que o Grêmio iniciou um projeto que era formação e captação em 2013. Sim. Daí teve os jogadores que tiveram Juventude, Fouma, Alex Telles, Ramiro, comprados por 100 mil reais. E outros jogadores que o Grêmio trouxe, como o Luan, como o Everton, o Wendel, o Pedro Rocha, o Wendel. Então o Grêmio misturou as duas coisas. Talvez a gente fala de base no sentido de jogadores com idade de base, mas em fazer as duas coisas mescladas. E o Inter está ganhando nas categorias de base, mas a captação, pelo que eu soube, nesse período, ela meio que mudou demais as pessoas que fazem a captação. Isso prejudicou. Sim. Então o Inter formou times que ganhavam as categorias, mas não. Às vezes o jogador quando vai virar chave, Um amigo meu já falecido, Clóvis Moreira Dias, trabalhou toda a vida. Eu lembro dele. Toda a vida em base. Ele ia muito lá na redação do Correio. Pois é. O Clóvis foi na fase em que o Medina foi contratado pelo Internacional, ele veio ao Internacional. O professor Medina que revolucionou o Inter, né? Muitos dizem, né? Verdade. Na época do Fernando Miranda. O Clóvis era o alter ego dele. Escreveu um livro até, o professor Clóvis. Eu tenho um outro livro dele com o Rogério, ele deu para o Rogério me passou, era muito meu amigo do Pedro Ernesto, amigo do Cláudio Cabral. Ele sempre onde ia o Medina, ele estava junto. E ele era homem da fronteira de Santana do Livramento, ele falava Santana do Livramento, não falava Livramento. E ele me dizia que uma categoria de base, um time de futebol, é como uma cabanha de touro. E vocês, eu vou dizer rapidamente para vocês, uma cabanha de touro
Quando chega a Expo Inter, chegam 3, 4 touros escolhidos. Ao longo do caminho dos tourinhos, tem os tourinhos que vão virar boi para matadouro. Tem touro que você vai vender para aqueles caras mais baratos. E tem touros que vão ser um pouco mais para as exposições da região. As feiras de interior de verão. Isso. E tem os touros que vão vender sêmen para todo mundo. E vão ser touro de exposição da Expo Inter e de outras exposições do Brasil. E que vão ganhar os medalhão aqueles. As rosetas. As rosetas. Aqueles são Falcão, Batista, Renato. Aqueles serão os touros premiados. Então, quantos? 600 guris começaram? 1000 guris começaram lá atrás? Mas só 3, 4 é que vão ser touro de exposição. Então, vocês vejam que há realmente... Isso vale para a pecuária, né? A pecuária é assim. Quantos cavalos, quantas vacas, quantos touros chegam lá na ponta. Nessa conversa que eu tive com o Odorico, informal, eu estou passando algumas informações aqui, não foi pedido em segredo, né? Então, ele disse que no início do ano, no final de 2016, o Arthur jogou, eu quero falar no Arthur, para exemplificar isso que tu está colocando aí, para ilustrar esse caso. Aí ele falou, ele jogou o Arthur contra o Botafogo, o último jogo. Né? E o Grêmio, inclusive, jogou com um a mais, perdeu o jogo, o Bruno Silva foi expulso, se não me engano. Fez o gol o Bruno Silva, melhor dizendo. Quem é que foi expulso? O Ayrton. O Ayrton foi expulso. Que brigou com um jogador dele, não teve uma história? Brigou com o Bruno Silva, se não falei. Não, com o Sassá, eu acho. Brigaram entre eles, foi expulso, cara. Isso. E aí eles disseram, eles observaram, e ele jogou muito bem, o Arthur, aquele jogo. Aí, quando eles foram montar o grupo, para esse ano de 2017, o Arthur não estava. E aí o presidente falou assim, por isso como é importante um presidente que entende e que conhece futebol. Ele falou assim, ele falou assim, humildemente, eu acho que nós podíamos aproveitar o Arthur. E foi aceito pelo departamento de futebol. O Arthur foi incorporado ao grupo e hoje... Jogou contra o Ceará. Então, assim, daí sim. Claro, ele não foi para o time titular. Sim. O presidente pediu uma chance para o guri. E deram. Então, quero dizer assim, às vezes todo esse trabalho João, pode ser estragado se o dono da cabanha ou alguém que manda na cabanha, o capataz, não tiver uma visão. Não tem uma visão, é verdade. Mas o que eu te digo é o seguinte, foi mal, agora chegamos a uma situação, foi mal conduzida a questão do Espinosa. Quando a intenção de que o Espinosa fosse um observador das categorias de base estava absolutamente certo. Eu concordo. Ele era o homem ideal para conduzir. Mas uma coisa é tu te reunir com o cara e dizer, Espinosa, nós estamos pensando no futuro. Nós estamos pensando nisso, pensando naquilo. E tu vais escolher os touros de exposição. A partir dos 15 anos, nós queremos que tu sejas o cara que vai nos dizer quem é quem nessas categorias de base. Tu, campeão do mundo, tu és o nosso homem. Tu vai nos dizer, é esse, é aquele outro que devem ser os aproveitados. E estes serão os aproveitados. Não. Tu vai lá, se sentar na arquibancada e ficar observando. Aí deu porcaria. O Arte Sesc desenvolve uma série de ações culturais nas mais variadas regiões do estado. Apresentações de teatro, música, dança, cinema e feiras de livros e muito mais. Cultura é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, proporcionando novas visões de mundo e contribuindo para o bem-estar das pessoas. Confira a agenda completa em sesc-rs.com.br. O Sesc sempre contribuindo para o seu crescimento. Vamos ao recado do Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Chegou o Banri Compras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banri Compras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique.
Banrisul Digital. Clique e simplifique. A gente está chegando no fim do ano, né? Bem no finzinho do ano, já é Natal hoje, dia 25. O que me chama a atenção, né, especialmente, a gente falou muito do Grêmio nesse 2017, e é natural, né? Ele estava voltando da Série B, o Grêmio disputando competições maiores, como a Libertadores, chegou até o Mundial de Clubes. Mas eu pergunto para você sobre o Internacional de maneira específica. O que vocês esperam para 2018? O Internacional, por exemplo, hoje, já liberou mais de um time. Isso já é fato. Mas isso é bom. Mais de um time já foi liberado de empréstimo para outros clubes. Precisava fazer isso. Precisava. Tem muitos jogadores. Mas tem muito... Eu acho que... Mas vai ter que contratar. Quem libera demais tem que contratar. Sim, mas tem que abrir espaço. Eu acho que o Internacional ia liberar todos os 100. O João sempre sutil. Ele está com filtro hoje. No início do programa que ele estava com filtro. Não, vocês vejam. Internacional... Ninguém dá para aproveitar, João, tu acha? O goleiro. Tá. Passa a régua e fecha. O goleiro. Não, e o D'Alessandro? Para aí, Pachá. Não, defesa. Passa a régua e fecha. No meio campo, Dourado, D'Alessandro, Camilo... Edenilson? Edenilson, gosto do Edenilson. Sachinha. Esse já está de saída. Sacha Bundão. Não, é outra coisa. Calma. É Natal. Não dá corda. Não dá corda. Mas é o filtro. A torcida do Grêmio não chama de Sacha Bundão? É quase isso. Deixa assim. Não, eu não sei por que é que chamam. Pode até que chamam por causa de outra coisa, mas eu acho que é porque... E no ataque, João? Aprovaria alguém? Potker, Nico Lopes. Nico... Tem o Roger agora? Tem o Roger. Não, mas o Roger tá vindo. Não. E nem dá pra botar na lista. Passa régua. Ninguém no ataque tu aproveitaria. Não, os caras estão marcados. O problema é a marca no lombo. Não, mas o Potker não caiu com o Inter. Bom, o Nico caiu, mas o Potker não. Mas não é caiu, rapaz. Tá falando nem levantou, não caiu, mas não levantou. Foi muito frustrante, vocês acham, não ter sido campeão da Série B? Foi. No início parecia que não, tá? Mas depois foi. No início, depois foi, porque o Inter quis. Não vou dizer, não estou falando pelo torcedor, tá? Eu não sou torcedor do Inter. Não vou julgar, eu não gosto de fazer isso. Mas a direção disse que queria. Então, não sei pro torcedor, mas para a direção do Inter foi. Mas tu quer ver a importância de ser campeão? Não, e era importante até de entrar nas oitavas da Copa do Brasil. O América, o Flamengo não foi campeão da Sul-Americana, o América está nas oitavas. O América tem o primeiro semestre para pensar no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Mineiro. Faz total diferença, ainda mais para um time do tamanho do Internacional, que vai ter que montar um time inteiro. O Inter, na minha visão, tem que montar. Lateral direito precisa, zagueiro precisa, lateral esquerdo precisa pelo menos para reposição. No meio campo, eu estou desconfiado do Edenilson, não sei, o Inter está atrás de muitos volantes. Não sei se o Inter vai ficar com o Edenilson. Não sei se vai ter dinheiro. Porque tem uma coisa de grana, né? Tem uma coisa de grana. Não sei se o Inter vai pagar. Eu estou desconfiado que não vai ficar. Vocês não acham que o Dourado tinha que avançar o Dourado um pouco mais? Eu posso te dizer o que eu acho do Dourado? Eu acho que o Inter está louco para vender o Dourado. E precisa, sim. E precisa urgentemente. Precisa. Bom. Agora, não vou nem avaliar. Eu acho que o Dourado talvez seja um jogador que não vai ficar. Mas não porque... Não vou avaliar se está bem. Eu acho que o Dourado ele não deu o passo adiante. Sim. Ele foi um jogador que prometeu muito e entregou pouco depois. Mas é o que a gente falava dos garotos da base agora há pouco. Eu quero... Mas o João já usou o exemplo da pecuária, só me permite, João. Quando o cavalo passa encilhado, tem que montar. Certo. Quando o Dourado foi um volante espetacular ao lado do Arangues... Mas teve proposta? Várias sondagens e possibilidades de o Inter encaminhar o negócio. Era o negócio. Ali estava encilhado. Não, e ele se desvalorizou, da mesma forma que o Lula, entre aspas, o que eu vou dizer, porque não quer dizer, não é definitivo, meio que se desvalorizou no Mundial, o Dourado se desvalorizou na Olimpíada, que foi para lá e não demonstrou personalidade, e ele estava na frente do Wallace. O tamanho é isso aí, exatamente. E o Wallace passou na frente dele. Passou na frente, e o Luan, nas Olimpíadas, se valorizou também. Porque a hora que entrou, ele ajeitou o time. Personalidade. Exato. Isto é que faltou ao Internacional e aos seus principais jogadores
personalidade. É o que o gringo tem para dar e sobrar. Personalidade. É verdade. Personalidade. O que eu acho que o futebol, o menino Dourado tem demais. Eu me lembro um jogo em Passo Fundo em que ele jogou na meia cancha do Internacional e eu o vi jogar. E a gente aprende ao longo dos anos. Eu digo, poxa, esse jogador joga demais. Eu me lembro que eu estava na Bandeirantes e falei, e até o Baldasso me corneteou, e o Ribeiro me cornetearam. Não joga nada, não joga nada. Depois ele acabou titulado do Internacional. Mas ele parou na carreira, né? Mas eu achava ele muito parecido. Mas é que eu acho que também... Ele foi prejudicado pelo entorno. A gente não pode esquecer que o caso do Dourado e do Sacha são jogadores que começaram na categoria de base do Internacional e sentiram muito o rebaixamento. Né? Sentiram muito o rebaixamento como torcedor mesmo, porque são caras que conheciam todo o ambiente do Internacional. Eu até acho também que talvez pro Dourado seja melhor ser do Internacional, até para ele crescer como jogador. Eu nem falei para ele. E eu tô falando para ele como jogador. Acho que pro Dourado sair do Internacional seria bom para ele, para crescer profissionalmente, viver um outro ambiente. Ele é bom jogador, mas acho que o ambiente para ele não é o melhor. O Dourado dava áreas com o Falcão em determinado momento, assim, a passar. Mas essas comparações também são ruins para ele. A grande maioria dos volantes do Inter que aparecem, a comparação é eminente. Não, se tiver cabelo loiro, então... O Charles, coitado? O Arão, no Corinthians, é um exemplo do que tu está dizendo. Sim. Claro, eu não estou pregando que o Dourado saia do Inter para um outro time brasileiro. Eu acho que ele teria que ir para o exterior. Se bem que o mercado atual está nos mostrando que é isso que vai acontecer. Não, tudo bem, pode ser. Mas eu digo assim, o Arão é um exemplo. Lembrei agora do Arão que estava num nível de carreira parecido com o que o Dourado esteve lá atrás. Sim. E ele saiu do Corinthians, estava meio brigado com a torcida, meio ruim. Acho que andou pelo Botafogo antes de ir pro Flamengo. O Arão, Chapecoense primeiro, depois o Botafogo e depois o Flamengo. Mas o passo à frente dele foi no Flamengo. Claro, o grande ano foi no Botafogo. Sim. Aí ele deu um up para ir pro Flamengo. Então, isso que eu quero dizer, o mesmo processo, o Dourado tem idade para passar por isso. Esse processo que está dizendo foi o processo que o Sacha não fez. Porque ele foi para um clube que não ajudou ele. Mas ele foi, mas lá ele se destacou muito. Ele foi bem. Não, mas ele voltou, né? Mas quando ele voltou aqui, ele não conseguiu dar o gatilho para sair. Né? Mas ele teve a infelicidade também, né? Quando ele estava muito bem no Internacional. O Mineiro não volta? Valdívia? Em maio. Não, mas o Valdívia tem um problema com a torcida que eu duvido que ele consiga jogar. Mas a torcida do Internacional é injusta. Não é injusta. Ele não quis jogar a Série B. Eu, se fosse torcedor, agora, como eu disse, eu não me coloco no lugar do torcedor do Inter, porque ele não sou... chorou pelo Inter, não chorou? Não, ele não quis jogar. Isso foi dito por um dirigente. O presidente do Inter falou isso, tá? O presidente Marcelo Medeiros falou isso. Mas tem dois pontos que a gente tem que avaliar nessa questão do Valdívia, e daí eu vou junto com o João. No primeiro ponto, o Internacional ofereceu o Valdívia ao Corinthians. O Internacional se mostrou disposto a que o Valdívia não defendesse as cores do Internacional. Não está em discussão isso. Não, ok, perfeito. E outra, o Valdívia foi preterido pelo Robertson. Eu compreendo também o jogador buscando espaço, buscando a redenção do Internacional. Não tem culpa nenhuma. Não, mas o jogador foi buscar um outro ambiente, chegou e falou que isso outra coisa. Esse guri não chorou pelo Internacional? Chorou quando fez o gol lá no ano passado, né? Chorou nessa temporada aí, contra o Cruzeiro de Porto Alegre. Fez o gol de falta, chorou sim. Não, mas eu quero dizer assim, João, não estou dizendo que o cara é um insensível. O que eu estou dizendo é que ele talvez não tenha se julgado com personalidade, para usar uma palavra que a gente usou aqui, suficiente para jogar a Série B e fazer o Inter voltar. Isso pegou mal. Eu acho que eu tenho colorados na família que não querem nem ouvir falar do Valdir. Mas nessa hora nesse caso eu não estou falando como torcedor, mas eu ouço. Nessa hora não cabe o diretor de futebol chegar no jogador e ter aquela conversa. Olha, tu é importante para o Internacional, tu tem qualidade, é importante tu ficar na Série B, tu vai te destacar, teu futebol vai voltar. Eu acho que faltou um pouco disso para o Internacional. E também o Valdívia é empresariado para um cara complicado. Sim. Isso aí. É o mesmo empresário do Jair Peixoto. Também não vou entrar nele. Concordo com o Caleb sobre o departamento de futebol talvez ter sido um pouco mais incisivo nessa situação e menos omisso. Agora, o Inter jogou a Série B e valorizou quem? Do Inter, hein? Roberto Melo, vice de futebol. Quem é o Roberto Melo?
Roberto Melo é do movimento lá. Os guris riram, eu não conheço ele. Era vinculado ao Fernando Carvalho. O Roberto Melo foi o homem do futebol já do Inter em outra oportunidade, 2015 também. Isso, 2014 e 15. 2014 e 15, né? E tem lá... O vice de futebol era Marcelo Medeiros, diretor de futebol era Roberto Melo. E tem lá um diretor... Jorge Macedo. Gerente executivo, e tem o Adauri, que é assessor da... É diretor daí. Diretor. Que é o cargo do Saúde. Jorge Macedo é o executivo. É filho do lateral esquerdo do Rio, não. Não. Eu sou meio burro, né? Olha o recado aqui para você. O Banrisul é um aplicativo completo para simplificar a sua vida. Com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Sabe, né? Há poucos dias recebemos a parcela final do 13º. Sim. E aí eu não estava aqui, né? Não estava no Brasil. Banrisul Digital me salvou. Paguei tudo. Por lá. Paguei tudo por lá. Banrisul ontem bateu um recorde. Ontem não, minto, desculpe, telespectador. Ontem era domingo, né? Semana passada. A gente fica com a... Sexta-feira? Não, acho que não foi nem na sexta, acho que foi na quarta-feira ou quinta. Foram 100 mil operações. Foi no dia que o governo do estado liberou para o empréstimo dos servidores públicos. Sim. Foi um recorde nacional de acesso simultâneo, de operações de crédito simultâneas. Mais de 100 mil. Ficou até um negócio impressionante. De tirar o chapéu do Banrisul. Mas isso que é o banco que está crescendo muito. Mas ainda referente sobre a tua pergunta, Diogo, sobre a expectativa, eu tenho uma expectativa sobre o Odair Hellmann. Eu gosto da pessoa, gosto do nome, gosto das suas ideias. A minha única preocupação... A minha única preocupação referente ao Internacional é que se esse departamento de futebol vai dar o respaldo, vai dar a segurança que o Odair Hellmann precisa. Acho que essa a minha preocupação. Mas o nome e a escolha, eu gosto em dois motivos. Primeiro, pelo que eu conheço do Odair Hellmann, conversando com ele, conversando com pessoas que trabalham com o Odair Hellmann e sobre suas ideias de futebol. E segundo, se o Internacional não tinha convicção do que queria, então mais fácil apostar em alguém da casa. Vai gastar menos, Thiago, mas vai errar menos. Então aposta em alguém da casa. Mas eu acho assim, agora sendo bastante sincero... com filtro. Eu acho, sincero com filtro. Com filtro. Eu acho que o Odair, ele vai ter muita dificuldade se ele não tiver, assim, um início de trabalho tranquilo, assim, se as coisas, se der tudo certo, e aquele piloto que está o copiloto que está substituindo o piloto. Sim. Deu tudo certo, pousou o avião, ninguém vai nem notar que o piloto não estava. Agora, se precisar do piloto, e numa coletiva, e ele começa a ser apertado, e ele é um cara que não está tão acostumado assim. Eu acho assim, ele me lembra demais o Enderson Moreira no Grêmio. Mas eu faço uma pergunta. Muito normal? Muito. Ele vai... eu acho que falta uma coisa de ser interino. Não estou falando que ele não sabe dar entrevista. Sim, Estou falando que ele vai ter que dar entrevista e fazer escolhas agora como treinador principal. Cara. Ele vai dizer assim pro João lá, não é tu que vai jogar. Mas eu faço uma pergunta. Odair, está te fazendo uma pergunta o Thiago Rocha. O repórter Thiago Rocha. Eu sou o diretor de futebol, tu é o Odair. Ele faz a pergunta. E eu digo, Odair, deixa que eu responda essa pergunta. Mas aí é ruim, né? Não é ruim, não. Não é ruim. Se o diretor tiver personalidade, ele antecipa. Antes que o Odair responda, ele puxa para ele a resposta, porque é uma resposta técnica, é uma resposta do departamento de futebol. Não deixa o Odair se expor numa resposta que não é dele. É isso que eu quero dizer. Mas não acho, João, que também... Mas aí vai ser Mas o Melo o Melo não tem essa personalidade. O Melo, na entrevista do Melo, ele não... Ele foi assim uma vez com a questão do juiz. O Fernando Carvalho faria o que vocês não conheceram, que era o Frederico Arnaldo Balvê, responderia. O próprio Ibsen Pinheiro faria. O Ibsen faria também. O Ibsen também. Mas a dúvida que eu tenho é o seguinte, será que não seria ruim para ele, Odair, que está começando,
tendo que mostrar e fincar raízes. Ele fica com medo de uma coisa. Exatamente. Não, é que eu não sei, é que essa é uma situação não vejo de medo, eu vejo de uma tentativa do departamento de futebol de blindar. Nessa ideia hipotética que o João está colocando, né? De blindagem. De blindar. Porque, por exemplo, às vezes, eu acho que a vida é assim, pelo menos do pouco tempo de vida que eu tenho. Tem que apanhar um pouquinho para criar uma casca. Cara, mas tu imagina assim, olha aqui, ó, o Eduardo Batista. Então vai apanhar no Juventude. O Eduardo Batista, que era um cara experiente. No Juventude, no Brasil de Pelotas. Hein, João? Apanha no Internacional. Isso que eu tô falando. Mas ele já foi um pouco um tapa na cara no carro. Não, mas como interino é diferente. Ele teve que dar uma entrevista num 5-0, mas não era culpa dele. Agora... Ali, eu fiz aquela entrevista. Ali... Foi o maior absurdo que eu já vi. Ele dá a entrevista? Foi a entrevista. Foi uma sacanagem. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ó. Tu pega o Eduardo Batista, que era um cara relativamente experiente, até bem experiente. Ele surtou no Palmeiras, gente. Vocês lembram daquela entrevista dele? Sim. O cara é muita pressão, velho. Eu não tô falando... Mas aí, isso aí facilita um pouco o Odair, porque ele vai começar com o Campeonato Gaúcho. O Eduardo Batista teve Posso te dar um exemplo? Libertadores Dia 11 de março, se não me engano, coisa parecida, tem um Grenal. 11 de março. Isso. Tem 2 meses para ele fazer o trabalho. Vou te dar um exemplo de uma coisa que pode acontecer. O Grêmio vai jogar com 90% de certeza com um time de reserva. E podendo ter sido campeão da Copa. Eu nem vou falar, mas vamos que o Grêmio com o time, que já aconteceu ao contrário, inclusive, o Inter com os reservas ganhar do Grêmio titular, e o Grêmio ganha com os reservas do Inter titular. Mas por que a gente tem que pensar nisso? Porque não pode passar ele ganhando. Não, tá, mas óbvio, porque ó, aí é o piloto, o copiloto que pousou o avião e ninguém notou que o piloto não estava. É o que eu estou dizendo, que essa faquinha vai ficar. É a minha maneira. Eu sou experiente nisso. Eu sou. Espada de Damocles na cabeça. O João e eu somos a ala experiente aqui. Mas já passamos por isso, eu já vi isso. E eu estou falando de um episódio recente que eu até não acompanhei de perto, mas vi de longe. Foi do Anderson Moreira. A mim me parece muito semelhante. Não estou falando qualidade, estou falando da condição. Do punch. Mas eu faço um outro questionamento. Quem é que pegou ou pega a terra mais arrasada? O Zago, que assumiu o Inter de 2017, ou o Odair Helman, que assumiu o Inter agora em 2018? Eu não tenho dúvida. Mas o Zago... Mas o Zago vinha do Juventude. Ele tinha uma espécie... O Klemer vem do Brasil, de Pelotas. O Odair é um teste, drive. Mas conhece tudo. E em Pelotas... Ninguém está questionando isso. Não, mas em nenhum momento eu falei sobre isso. Não, ok. Estou falando sobre a condição. Mas eu estou botando um outro ponto, porque o Anderson Moreira chegou aqui no Grêmio também tendo que conhecer tudo. Tendo que conhecer o roteiro, tendo que conhecer... clube. É, o clube. E isso, por exemplo, facilita o Odair. Por mais que a gente tenha esse ponto, ele conhece o auxiliar técnico, conhece o vice-futebol. Nesse sentido, claro. Isso é um avanço para ele. O Odair vai precisar disso que eu estou falando. Eu falei num sentido figurado. Ele vai precisar dessa blindagem. Vai, lógico, concordo. Porque o Odair, eu conheço o Odair desde que ele era centro médio do juvenil do Internacional, numa Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que eu fazia de sacanagem com o Tato, o irmão do Tato. Tu fazendo sacanagem, João? De sacanagem, porque o Odair tremia quando via um microfone ou um gravador para fazer uma entrevista com ele. Então, não sacaneava, ele ficava sozinho no alojamento. Sim. E o Tato dizia para mim, vai lá, entrevista e aí eu puxava, bom, agora vamos falar com o Odair. O Odair tremia e não passou, né, tremia. Não, eu sei, tremia e não falava. Mais que Vara Verde. E não falava, e eu desligava o gravador. Isso é brincadeira, Odair. Pode ficar tranquilo que eu não vou te entrevistar. Ele tinha pânico de microfone. No vestiário, ele se escondia atrás da porta do vestiário, ele se escondia para não dar entrevista. Ele não dava entrevista nem para Gaúcha, nem para Guaíba, nem para rádio, para rádio nenhuma. Ele é um cara, eu não sei, eu não o conheço agora, mas eu acho que ele é mais desenvolto agora. Ele está mais desenvolto, mas ele ainda continua introvertido. Então ele deve conhecer futebol muito e tal, mas ele precisa dessa blindagem. Porque não é fácil ser treinador de Inter e Grêmio aqui. Ainda mais desses cachorros que vocês são. Vocês são os cachorros. João, o nosso programa está chegando no final, mas antes de a gente terminar, eu queria
propor uma coisa rapidinho. O que tu ia me perguntar? Não, te perguntei se a Libertadores era difícil. Tu disse que dá uma melhoradinha. É isso. Bom, vai terminar o programa, eu queria perguntar para vocês o seguinte. É no dia de Natal, né? Eu queria que vocês escolhessem um presente para o futebol gaúcho em 2018. O que para vocês seria um presente para o futebol gaúcho em 2018? Vamos, começa tudo. Vamos pelos mais velhos primeiro. Presente para o futebol gaúcho, o Grêmio ser tetracampeão da Libertadores, o Inter ser campeão brasileiro e o Brasil do Pelotas ser campeão gaúcho. Aí, João Garcia. Eu quero acrescentar mais um, posso? Pode. Juventude ser campeão da Série B, que não é impossível, já foi. Já foi. Eu sei que é difícil, Juventude, mas enfim, né? Já que é presente. Presente tudo pode. Tá, eu acrescento Ipiranga campeão da Série C. Então. Tá aí, olha. Boa lembrança. Acho que te deu mal, Pelé. Escolheu mas o meu Juventude sendo campeão já tá bom. Olha, já tô feliz. Não, e eu torço mesmo. Eu acho que a Juventude, talvez não em 2018, ou talvez sim. Mas ele, em uma hora ele vai... Tomara só... Ele tem tudo, como clube. Tomara só que o Rogério Amaral não tenha razão. Assim como o Brasil também. Tomara só que o Rogério Amaral não tenha razão. Ele disse que em 2017 era uma ótima oportunidade e o Juventude não aproveitou, né? Tava indo muito bem mas eu e acho deu uma que, degringolada. Mas eu vou te dizer que eu acho que talvez tenha sido... Mas o Toneto ali é esperto. Não, eu acho que tenha sido uma escola. Os gringos são espertos, né? Eu conversei com o presidente Toneto e quando eu perguntei para ele recitar, mas vão forçar para subir, vão dar uma segurada, ele disse, olha, a gente precisa estruturar o clube. Ele respondeu, né? Eu acho que fez muito bem. Eu acho que as oportunidades, às vezes, elas aparecem e a gente tem que aproveitar, né? Se o Juventude não aproveitou, tomara que tenha uma nova oportunidade agora, para que em 2018 possa... Né, mas é importante que se diga, não correu risco nunca. Não correu. Não correu risco nunca. Agora, tomara que os presentes que todos vocês escolheram aí se cumpram em 2018. Agora, eu tenho um presente que eu gostaria para o futebol de maneira geral. Pois é. Para o futebol de maneira geral. Bem lembrado. Que o Brasil seja hexacampeão do mundo. Bem lembrado. Né? Que é ano de Copa, o próximo ano é ano de Copa. Coroação do título. Seria a coroação de todos. João Garcia, obrigado, Feliz Natal. Vamos nessa, obrigado. Favoresco, Feliz Natal. Obrigado. Caleb França, sempre volte aqui. Só lembrando, nós vamos estar período aí até o é verdade, início de janeiro, até hoje é o último dia e vou tirar umas férias com a família aí, mas em janeiro estarei firme e forte. Maravilha. Thiago Rocha, até a próxima. Valeu, Diogueira. Valeu. Obrigado a todos. Tenha uma boa tarde, um bom final de dia de Natal e a gente volta amanhã, provavelmente já com o comando aqui do Rogério Amaral. Feliz Natal para vocês, até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Canto e Prosa, um programa musical tradicionalista dos Pampas Gaúchos, apresentado pelo artista e comunicador O Cancioneiro. Exibe todos os domingos às 9h30 da manhã a cultura dos pagos gaúchos, através do canto e a prosa, com os artistas e poetas, pajadores, trovadores regionais e o que há de melhor da tradição gaúcha. Todos os sábados à noite, às 10h30, eu apresento o programa Vencedores, que conta histórias de empreendedores aqui do Rio Grande do Sul. Eu conto com a tua audiência. Alô, amigos, todas as terças e quintas-feiras, às 23h30, aqui na TVU, a nova TV dos Gaúchos, o programa RicardoOrlandini.net. Um bate-papo descontraído sobre economia, negócio, ciência, tecnologia e inovação. Programa RicardoOrlandini.net.